Graça e paz, um ótimo dia a todos que me ouvem nessa manhã de 20 de novembro de 2025. Nosso devocional de hora hoje começa a leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo mais uma vez vão se unir na escrita dessa carta. Acreditamos que Silvano ou Silas é a mesma pessoa, foi quem levou essa carta aos Tessalonicenses, levou a primeira carta aos Tessalonicenses, esteve junto com os irmãos lá e na volta trouxe as notícias para que Paulo soubesse dos irmãos. Lembremos que Paulo fundou aquela igreja, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e ele foi meio que expulso de lá, saiu fugido daquela cidade e não tinha como voltar lá sem prejudicar os irmãos. Por isso ele escreve a primeira carta para fortalecer os irmãos, manda através de Silas, e Silas volta com notícias sobre aqueles irmãos. E Paulo agora vai escrever uma segunda carta para enviar aqueles irmãos, e é maravilhoso nós vemos o que Paulo vai escrever, sempre falando aqui do amor, da esperança, da fé, fortalecendo os irmãos, e como na primeira carta, sempre dando pitadas acerca da escatologia, acerca da volta de Cristo. Mais uma vez eu quero te encorajar, te incentivar a comprar o livro 1º e 2º Tessalonicenses, como você nunca leu. Inclusive você vai ter uma história maravilhosa do que acontece entre a primeira e a segunda carta, quando Silas vai até lá. Nós podemos perceber o que ele viu, o que ele sentiu e o que os irmãos falaram para ele, pelo que Paulo está escrevendo, respondendo àqueles irmãos nessa segunda carta. E tudo isso você tem nesse livro. Aproveite e compre. O link está aí na descrição. Paulo, ele dá ações de graça. Ele diz: a fé daqueles irmãos cresce muitíssimo, o amor de cada um aumenta de uns para com os outros, e ele mesmo se gloria. As igrejas veem o que eles estão fazendo. Veja o versículo 4: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Veja que ele recebe notícias que agora aqueles irmãos estão passando por aflições, estão suportando tudo aquilo, e ele elogia aquela igreja, ele fica feliz em falar deles com outros irmãos. E ele diz que prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. E ele diz: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Veja que Paulo está falando acerca do juízo de Deus, acerca de como Deus vai tratar aquilo, e ele aqui já começa a falar no versículo 7, quando se manifestar o nosso Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Veja que Paulo, ele vai falando para aqueles irmãos e acrescentando. Ele tinha dito que Jesus vem com os seus santos, e agora ele vai dizer que também vem com os anjos do seu poder. E como ele vem nesse final, como ele vem como juiz? Ele vem no versículo 8, diz: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja que Paulo vai ao futuro e mostra o juízo final para aqueles que não servem a Cristo, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não obedecem ao evangelho. Eles têm um padecimento eterno de perdição, e Jesus vem para estes como labareda de fogo, com o fogo da vingança daqueles que sabem que Deus está aqui, ouvem a palavra de Deus, veem a glória de Deus através da natureza, através de tudo que acontece, mas ainda assim rejeitam ao Senhor da glória. Que você não seja um desses, mas que você seja daqueles que vai estar na glória, exaltando ao nome do Senhor Jesus. E ele diz no versículo 10: quando vier para se glorificar dos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Veja a diferença. Aqueles que creem, ele vai ser glorificado junto com estes. Eles são chamados de santos. Todos que creem são chamados de santos. A igreja é chamada de santo. Não santo no sentido de não haver falhas, erros. Infelizmente somos humanos, a velha natureza ainda age em nós, mas nós estamos buscando errar menos, estamos buscando não errar. É isso que faz, como ele descreveu na primeira carta, temos que buscar a santificação, que essa é a vontade de Deus para todos nós. E quando ele vier, ele vai se fazer admirável em todos aqueles que creem. E esses creem são aqueles que ouvem esse testemunho e têm crido. Se você crê através do testemunho de Paulo, através do testemunho da palavra de Deus, que você vai fazer parte destes aqui também. Tenha certeza disso. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.